Primeiramente, gente, boa noite, tá, a todos, mais uma vez. Obrigada pela presença de todos. A gente vai dar uma leve relembrada no que eu passei mais cedo com relação à estratégia de saúde da família, porém o foco mesmo dessa aula é com relação aos avanços, os desafios, né, da SF, da estratégia de saúde da família, que são vários, a questão do PMAC e a questão do pagamento por desempenho, tá? Eu coloquei aqui para vocês terem mais ou menos a ideia e para vocês terem a noção de como é formada a equipe de saúde da família em termos de quantidade populacional, né? A maioria das pessoas sabe, mas é importante a gente relembrar e relembrar também quais são os profissionais que fazem parte dessa equipe mínima, tá bom? Então, assim, cada equipe de saúde da família, gente, ela tem que ter no máximo 4.000 pessoas em cada equipe, né, em cada estratégia de saúde da família. Sendo essa média recomendada de 3.000 pessoas ou menos, a depender do grau de vulnerabilidade. Então, como é isso? Isso foi dito desde 2011, quando a gente teve a primeira PNAB, tá? Isso ficou na última PNAB que a gente teve de 2017, que é a que vigora até hoje, tá bom? Até a última portaria. Porém, o máximo, o teto de pessoas que a gente pode ter numa equipe de saúde da família, em um posto de saúde, que esse posto pode atender, são 4.000 pessoas. Sendo que a média recomendada é de 3.000. Isso vai depender do grau de vulnerabilidade das pessoas que tem ali na sua localidade. A gente observa, por exemplo, que em zona rural a gente tem menos pessoas, logicamente, porque é menos populosa a zona rural. E a gente já tem equipes de saúde da família que comportam muito mais do que 4.000 pessoas. E quando tem isso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Santa Maria. Nós temos ali a unidade de saúde da Macambira e nós temos o Planalto, né? O que acontece com essas duas unidades? Na verdade, são 4 unidades. A gente tem Macambira 1 e 2 e tem Planalto 1 e 2. Só que ali a quantidade populacional já aumentou. Então ali exige, né, mais equipes de saúde da família. Santa Maria hoje, pela quantidade de população que nós temos, ela cabe pelo teto 17 unidades de saúde. Porém, nós temos hoje 14. Então cabem mais 3. E como é que essa unidade de saúde ela vai ser implantada aqui no município? Então, é feito um projeto, né, de acordo à necessidade na região que precisa dessa estratégia de saúde da família. É feito esse projeto, é enviado ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ou ele custeia primeiramente, ou o município, se tiver muita pressa, ele custeia a obra e posteriormente, né, ele manda isso para o governo, logicamente depois que tiver os profissionais e tal, porque os primeiros 3 meses, gente, principalmente de unidade recém-aberta, normalmente quem custeia é o município e posteriormente o governo federal e o estadual, ele manda, né, esse valor que o município gastou para poder abrir essa unidade, tá? Então, assim, cada equipe ela vai ser constituída por, no mínimo, médico generalista ou especialista em saúde da família, ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo acrescentar a esta composição como parte da equipe multiprofissional os profissionais de saúde bucal, certo? Estes devem estar vinculados a uma equipe de saúde da família, mantendo responsabilidade sanitária pela mesma população e território que a estratégia de saúde da família. Tá? Então, todos os profissionais que atuam na equipe mínima da estratégia de saúde da família, da equipe de saúde da família, eles são responsáveis, né, pelaquela população e por aquele território. Então, a responsabilidade é da equipe e não de apenas um coordenador ou, por exemplo, o enfermeiro ele acaba fazendo esse papel de coordenador da unidade e acaba fazendo também a parte assistencial, né? Isso
normalmente as unidades, às vezes teve um aluno que me perguntou, professora, não pode ter mais de um médico ou mais de um enfermeiro? Pode sim, a unidade de saúde ela pode ter mais de um médico, ela pode ter Isso mais que eu de um ia enfermeiro. perguntar. Pode sim. A equipe mínima é um médico e um enfermeiro, mas não existe máximo de teto, né? O tanto que o município quiser colocar e puder pagar e que receber, melhor ainda para a população, tá bom? Sim. Então, assim, cada um desses profissionais, com exceção do médico, por conta daquela questão que eu falei para vocês, da questão dos mais médicos, né? O médico, ele tem aquela questão de se dedicar 8 horas do total da carga horária dos 40, né? Para fazer serviço de urgência do município, ou para atividades de especialização em saúde da família, residência, medicina de família, de comunidade. Ele também pode fazer atividades de educação permanente, já que o médico também é responsável pela educação permanente dentro da unidade, e também pela questão do apoio matricial, que isso aí já envolve o NASF, que a gente vai ver em outra aula, tá bom? Bom, e aqui eu coloquei a questão da atribuição profissional. Todos os profissionais que estão dentro da unidade de saúde, ele tem sua atribuição. Porém, nós vamos estudar a atribuição do enfermeiro, né? Que é importante para a gente mesmo. Que é a atribuição que eu exerço, né, enquanto enfermeira de saúde da família, quando estamos dentro de uma unidade de saúde da família, é essa atribuição enquanto profissional que nós temos. Então, o profissional enfermeiro, ele vai exercer privativamente a direção dos órgãos de enfermagem, ou seja, ele vai ser o enfermeiro da unidade e ele vai ser o chefe do serviço de enfermagem. Né? Então, ele coordena a atuação do auxiliar e do técnico. Então, eu sou a enfermeira da unidade, eu tenho uma técnica de sala de vacina, uma técnica de procedimento, uma técnica que fica lá na farmácia. Essas 3 técnicas, elas vão ser coordenadas, a atuação delas, o serviço de enfermagem delas vai ser coordenado por mim, que sou enfermeira da unidade, ok? E professora? Oi? Ou seja, o enfermeiro técnico, o enfermeiro-chefe, né? Isso, exatamente. Você falou há pouco tempo atrás que poderia ter mais de um enfermeiro, né? Mais de um médico, Isso, certo? Exatamente. Mas aí seria... quem teria que dar oportunidade para esses profissionais seria a prefeitura, né? Por exemplo, em Santa Maria. É o gestor que define isso. Mas, por exemplo, quando não tem, ou quando falta... Quando não tem 2, ou quando falta não tem nenhum... Não, ou melhor, vou fazer a pergunta assim. Quando não tem 2, por exemplo, porque pode ter mais de um, mas quando não tem, seria porque o gestor quer reduzir os gastos, provavelmente? Assim, não é nem que o gestor quer reduzir os gastos. É porque, assim, cada município tem um piso, né? E agora mudou-se. Antigamente, a gente vai falar sobre isso. A gente recebia o PAB fixo, né? E o PAB variável, que são os 2 recursos que vinham para a atenção básica. Esse PAB fixo hoje, a gente não recebe mais, porque hoje o pagamento é por desempenho, é de acordo ao que você produz na unidade de saúde, é de acordo à produção. Então, a unidade, ela recebe de acordo ao que ela produz. Então, o valor que aquela unidade recebe é o valor que tem que ser utilizado para pagar médico, enfermeiro, dentista. O dinheiro da saúde é um dinheiro que ele vem engessado. Ele não é um dinheiro assim, veio para o bloco e eu posso gastar com qualquer coisa. Então, o dinheiro, ele vem para aquela unidade. Então, eu só posso gastar com aquela unidade de saúde. Então, por exemplo, eu tenho 14 unidades de saúde da família em Santa Maria. O dinheiro das 14 vem em 14 contas do bloco, só que separadas. Entendeu? Então, eu só tenho dinheiro, por exemplo, se eu recebo... vou falar um valor aqui, que eu nem sei se é esse valor que eu recebo. Se eu recebo 60 mil
em uma unidade de saúde, esses 60 mil tem que pagar todo mundo que trabalha naquela unidade de saúde. Só não os agentes de saúde, que o valor deles vem pelo PACS, né? Que é o Programa dos Agentes Comunitários de Saúde. Então, é outro recurso. É porque essa questão de recurso, gente, vocês, na verdade, não estudam isso na graduação. Vocês só vão ver isso quando vocês forem fazer algum tipo de especialização. Aí vocês vão entender essa parte de recurso, como é que entra, como é que gasta, onde é que pode gastar. Mas, se vocês olharem nas leis orgânicas da saúde, a Lei 8.142, ela fala com relação ao financiamento e ao custeio. Então, lá vocês têm uma noção, assim, de como é feito o repasse, tá? Como é feito o repasse do governo federal e do governo estadual, já que desde do SUS que nós recebemos, a gestão que a gente recebe hoje, ela é tripartite. Ou seja, o que é tripartite? Você recebe o dinheiro das três esferas de governo, que é o governo federal, estadual e municipal. E a atenção básica, ela também recebe esse dinheiro. Consegui tirar a sua dúvida? Eu entendi. Obrigada. Nada. Ao enfermeiro, né, vai caber também atender a saúde dos indivíduos e as famílias que estão cadastradas naquela unidade de saúde, realizando consulta de enfermagem, procedimento de enfermagem, tá, gente? Tem muito enfermeiro que às vezes fica sozinho na unidade de saúde, que isso não pode mais. Vocês vão ver isso também, que isso não pode mais. Antigamente podia ficar o enfermeiro sem um médico na unidade. Hoje não pode mais. Aquela unidade de saúde perde metade do valor. Do mesmo jeito, se ficar sem enfermeiro na unidade, perde metade do valor que deveria receber. Tá? Então, procedimentos de enfermagem, atividades em grupo, e conforme a questão de protocolos também, solicitação de exames complementares, prescrever medicações. Vamos lá, essa questão de prescrever medicações. O enfermeiro pode prescrever medicação? Não, pode prescrever cuidados. Mas ele pode prescrever medicação? Ele pode prescrever cuidados, sim, e o único profissional habilitado para prescrição de cuidados é o enfermeiro. E professora? Eu ouvi de alguma professora em algum semestre aí que enfermeiro PSF prescreve anticoncepcional. Então, como é que funciona essa questão do prescrever medicações dentro da saúde da família, tá, gente? Isso é dentro da saúde da família, isso é dentro do protocolo de saúde da família, isso vai depender muito também dos POPs do município, tá bom? Que são aquelas pactuações padrão, aquelas pactuações operacionais padrão que normalmente os municípios têm. Na saúde da família, o enfermeiro pode sim prescrever medicações. Mas como é que funciona essa questão de medicações? Isso é através de protocolo, tá? Um exemplo. A tuberculose, por exemplo. A tuberculose, o ATB, a hanseníase, a medicação é protocolo. Você vai lá, você tem um protocolo do que deve ser prescrito para aquele paciente. Então, o médico, ele vai lá, simplesmente coloca o que é que vai ser prescrito para aquele paciente, de acordo com o protocolo. Ele não pode simplesmente criar uma medicação ou passar uma medicação que ele acha que é melhor do que o protocolo, porque isso foi protocolado pelo Ministério da Saúde. Então, é uma medicação de protocolo. Existem algumas medicações, por exemplo, quando vocês se formarem, que vocês forem realizar algum tipo de preventivo numa mulher, a gente faz uma abordagem chamada abordagem sindrômica. O que é isso? É você tratar, né, pelo olhar clínico. Se eu, no momento em que eu fui olhar, né, a mucosa da região vaginal daquela mulher, e eu, enquanto enfermeira, percebi que aquela mulher está com algum tipo de infecção, está com algum tipo de corrimento, está com algum tipo de situação de lesão característica, por exemplo, de uma infecção sexualmente transmissível, eu vou tratar essa mulher ou eu vou esperar o resultado dela vir? O que vocês fariam?
Tratar. Eu ia te- Tem que tratar. Então, assim, quando a gente visualiza, principalmente, olha o exemplo que eu tô dando, um exemplo claro, e vocês vão ver muito isso, tá? Quando a gente visualiza um cérvix dessa forma, principalmente em mulheres multíparas, que são aquelas mulheres que já pariram muito, em mulheres que estão na fase da menopausa, em mulheres de idade fértil, o que a gente faz? A gente trata e a gente não espera ver um resultado. Gente, normalmente o resultado de preventivo demora 30 dias para vir. Então, assim, Eu, professor, oi, e no caso da Cardinarela? a gente trata. A gente trata. Ah, tá. A gente trata, viu? Só que o que acontece? A gente trata com o quê? A gente trata com as medicações que são do protocolo daquele município. Aquelas medicações de atenção básica. Eu não posso prescrever antibiótico que eu vi não sei aonde que eu sei que é bom. Isso aí não. Eu não tenho habilidade nem competência para isso. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Eu quero. Pode falar. Não, é igual essa questão de prescrição. É porque eu trabalho em farmácia. Sim. Já houve muitas vezes de enfermeiro prescrever aquelas receitas de pessoas que pegam medicamentos que são hipertensivos, ou seja, losartano e hidroclorotiazida. Mas muitas das vezes a gente pegava e mandava voltar justamente pelo fato de não ter o carimbo do médico, porque precisa na hora de passar no sistema. Então, esse tipo de medicação, enfermeiro não prescreve, tá? Medicações antihipertensivas, esse tipo de medicação a gente não pode prescrever. O que a gente pode prescrever são situações de protocolo, tá? O que tem no protocolo do município. Agora, por exemplo, é um paciente da unidade de saúde que está ali há 20 anos, que só usa essa medicação. Se o enfermeiro dessa prescrição para ele e ele pegar a medicação na farmácia básica do município, a depender das regras e do protocolo do município, ele pode prescrever. Mas aí, no caso, a gente não chama de prescrição. Tem um outro nome que se dá, é uma transcrição da receita do médico. Essa transcrição é uma prescrição que já existe no prontuário desse paciente, e esse paciente é um paciente que ele não apresenta nenhum tipo de reação em comum à medicação, e ele se dá muito bem com essa medicação, e aí esse médico ele deixa isso prescrito no prontuário do paciente. Então, é um paciente que assim, a atenção primária, ela tem isso. Você cria vínculo, você sabe a medicação que o paciente toma, você sabe que aquilo ali já é do paciente. Então, a gente faz uma transcrição da receita e pede ao paciente que vá buscar na farmácia básica, mas que não vá comprar em outras farmácias. É isso aí que eu ia falar. Entendeu? Mas a questão da prescrição de medicação, ela tem que ser conforme protocolo de outras medicações. E aí, essas medicações, elas também são pegas na farmácia básica, normalmente do município. Todas as medicações. Aí, quando não tem, normalmente as farmácias não vendem. Não vendem normalmente. Tem que ser na farmácia pelo município. Professora, Oi. o caso do... Eu até escrevi aí no chat, só que você não viu, não. O Sabutamol, o Aerolin, também, né? Porque enfermeira já prescreveu pra mim e eu peguei na farmácia do município. Na farmácia do município você consegue pegar. Por quê? Porque é um protocolo municipal, aí você consegue pegar. Agora, não enfermeiro não pode prescrever medicação. É o que eu tô falando pra vocês. E isso é porque é na farmácia municipal. Tá? Entendi. Bora lá. Então, cabem também, né, as atividades de educação permanente da equipe de enfermagem, bem como também o gerenciamento, avaliação das atividades da equipe, de maneira particular do agente comunitário de saúde. Nós também fazemos esse gerenciamento dos ACs.
e ocupa também uma questão de um papel fundamental na manutenção do vínculo entre o usuário e a unidade de saúde. O agente comunitário de saúde ele é o elo de ligação entre a atenção básica, né, a unidade de saúde e a população, que é a descrita daquela unidade de saúde. Então, eu costumo dizer o seguinte, os agentes de saúde, eles têm a atenção primária na palma da mão. Então, quando nós, enfermeiros, recém-formados, né, quando a gente forma, que a gente vai, a primeira vez que vai trabalhar na vida, vai lá pro posto de saúde, joga a gente lá pra zona rural, lá de não sei das quantas, e a gente doido pra trabalhar, a gente vai, né? Aí a gente chega lá, tem aquele tanto de agente de saúde olhando pra gente, bem assim, pensando, meu Deus, coitado, coitada. Só que é o seguinte, gente, os agentes de saúde, eles são peças fundamentais, importantíssimas para essa questão do elo de ligação e essa questão do compromisso com o acesso, essa questão do compromisso com o vínculo do usuário. Então, eu vou dar um conselho para vocês. Sejam amigos dos agentes de saúde. Sejam amigos dos técnicos de enfermagem. Eles são as pessoas que quando a gente forma, quando você tá ali, a gente aprende muito com eles. Mas não é pouco, não é muito mesmo. Eu aprendi muito com os técnicos e aprendi muito com os agentes de saúde. Logo quando eu comecei a trabalhar. Eu aprendi demais. E o agente de saúde é a pessoa que tem a saúde da família na palma da mão. O que você perguntar de direito, ele sabe. O que você perguntar de portaria, ele sabe. Tá? Então, assim, e a gente percebe, né, que todos os profissionais, eles devem ter o compromisso com o acesso, o vínculo entre os usuários e os profissionais e a continuidade e a longitudinalidade do cuidado, né? É um trabalho duro que só é possível com muito diálogo, né? Quando a gente trabalha em equipe, a gente tem que aprender a se comunicar, tá? As pessoas... Quando você tem um costume do diálogo com a sua equipe, você consegue se comunicar até olhando. Você só olha assim e fulano já entende o que você fala. Você não precisa nem dizer nada, mas a sua equipe entende. Tá? Então, quando a gente trabalha em equipe, a comunicação é a arma fundamental. Todo mundo precisa aprender a acolher e a falar a mesma língua dentro de uma equipe. Bom... E quais foram os avanços, né, dentro da estratégia de saúde da família, desde aqueles meados lá até agora, né, com o nosso SUS, com esses 30 anos de SUS, a gente vai fazer 31 anos, né, de SUS em setembro desse ano, a gente faz 31 anos de SUS. Então, um dos grandes avanços foi a questão do programa Mais Médicos. É um programa relativamente novo, né, porém... esse programa ele trouxe a expansão da cobertura dos médicos com relação às populações que não tinham acesso a médicos. Então, aquelas populações ribeirinhas, aquelas populações indígenas, as populações lá do Amazonas, lá do Rio Xingu, essas populações não viam médicos, era a coisa mais difícil do mundo. Você incluir um médico, um profissional médico ali. Quando tinha um médico ia uma vez ao mês e tinha que atender 80, 100 pacientes. Que tipo de vínculo você cria? Você consegue criar com uma comunidade dessa, com um médico que vai lá, nem olha na sua cara direito. É simplesmente uma medicina que é curativa, que vai ali ver quais são as necessidades ali do momento daquela determinada localidade e resolve o problema. Resolve entre aspas, porque a gente sabe que não resolve o problema, né? Passa pano ali, apaga incêndio e depois volta tudo de novo. Então, o programa Mais Médicos, ele foi essencial para essa questão da expansão da cobertura, né, da saúde da família, que incluiu o profissional médico nesse processo. A gente tem também, de avanço, o crescimento do financiamento federal da atenção básica. Então, com essa questão da gestão tripartite, do financiamento tripartite, a gente conseguiu aumentar 105% do crescimento do financiamento federal na atenção básica. Então, hoje a gente consegue ver os avanços, principalmente com relação ao Requalifica UBS.
Logicamente que a gente tem as questões de infraestrutura, tem todo um suporte que ainda tem que ser dado, uma questão de qualidade de avaliação nisso, principalmente com relação aos recursos, mas isso melhorou muito, melhorou de forma significativa. Tá? Então, a gente tem também a criação e a magnitude do Requalifico BS, que é a questão justamente da manutenção, né, dessas unidades básicas de saúde, principalmente em sua estrutura, né, na questão estrutural ali. Eu coloquei aí a questão do PEMAC, vocês estão vendo que está arriscado, tem um motivo para estar arriscado, tá? Gente, o PEMAC, ele é uma situação assim, vocês vão ver o PEMAC, vocês vão estudar o PEMAC comigo, inclusive nessa aula, porém vocês vão ter que entender o que é o PEMAC e vocês vão ver que o PEMAC ele foi destituído, né? Destituído eu acredito que seja uma palavra muito forte, mas o PEMAC ele sofreu algumas alterações, né? Não é mais PEMAC, tá? Vocês vão ver. A gente hoje faz, o nome que se dá é pagamento por desempenho, né? Depois que mudou, desde 2019, quando o Bolsonaro entrou, ele mudou toda a questão do financiamento da atenção básica. Então, hoje, quando a gente estuda atenção básica, quando a gente vai falar da atenção básica, a gente tem que falar tudo o que era a atenção básica e tudo que vai virar atenção básica. Né, tudo que vai vir da atenção básica para que vocês consigam comparar e compreender como é esse processo. E logicamente que não tem nada a ver com questões políticas, tá? Questões políticas partidárias, essas coisas. Mas, na minha opinião, algumas coisas eu considero um retrocesso da saúde pública e outras coisas eu considero que foi um avanço, tá? Mas acredito eu que tenha sido mais retrocesso do que avanço na saúde pública, essas mudanças. Repito, não tem nada a ver com questão política, tá? Não tenho nada com essas questões aí. Porém, eu sou aquela pessoa que protege o SUS, sabe? Eu sou aquela pessoa que consegue enxergar a qualidade e o que o SUS tem de bom. Então, quando eu vejo esses retrocessos e tudo isso que o PEMAC hoje está virando e o que a atenção básica está virando hoje, eu fico preocupada. Porque eu não sei, a gente está no início ainda dessa transição. Eu não sei como é que isso vai ser daqui 2, 3 anos. Tomara que seja para o bem, eu desejo que seja para o bem. Tá? A gente tem a questão também da implantação do novo sistema de informação da atenção básica, né, que a estratégia é SUS-AB, que é onde entra também a questão dos prontuários eletrônicos. Para quem não sabe, Santa Maria da Vitória tem prontuário eletrônico, tá, gente? Santa Maria tem prontuário eletrônico, é chique. Em algumas unidades, não tem todas ainda, até por conta da situação de internet do nosso município, tá? Para o prontuário eletrônico funcionar, ele precisa de uma questão de internet muito boa, uma rede muito boa. E, às vezes, o nosso município peca nisso. Tem também a questão da ampliação das ações e cobertura do Brasil Sorridente. Então, as questões de saúde bucal, elas melhoraram bastante. Os programas em saúde bucal, eles cresceram muito nesses últimos anos, principalmente com relação às próteses dentárias, que o Brasil Sorridente ele vem justamente para isso, tá? O CEL, né, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, ele cresceu muito no país inteiro. Hoje, acredito eu que todos os municípios da Bahia já tenham. A gente tem também a questão do esforço de contemplar as diferentes realidades dos públicos, né, as necessidades de todo o público, independente de classe social, independente de onde mora, independente da condição de vulnerabilidade. A gente tem também a questão da ampliação e as novas diretrizes do telesaúde, principalmente com relação à pandemia. Depois da pandemia, o telesaúde melhorou muito. Eu não sei se vocês conhecem o telesaúde, mas o telesaúde, vocês podem fazer o cadastro. Eles têm palestras muito boas. Todo mês eles trazem o cartaz, eles mandam para quem já é profissional, para a gente acompanhar, né,
quais são as palestras que terão naquele mês. Eles fazem capacitações, educações permanentes muito boas mesmo, tudo online, né? Antigamente a gente ainda a gente ia para cursos, eu já fui muito, eu viajava muito, todo mês tinha alguma coisa, só que depois da pandemia, eles focaram mais nessa questão aí online, para que a gente não perdesse, né, as oportunidades e não perdesse os cursos que tem. A gente teve também a questão da universalização dos NASF, que eu também risquei aqui, que não é mais NASF, tá? A gente não tem mais NASF, nós temos hoje a equipe multiprofissional. Ah, professora, mas para que eu vou estudar o NASF se eu não tenho mais NASF? Então, os municípios que tinham NASF, se eles quiserem manter essas equipes, eles vão conseguir manter, porque a portaria, ela destitui o município que quer criar mais NASF, mas ela não tira totalmente o NASF do município. E ela dá a oportunidade desses profissionais atuarem na equipe multiprofissional. Porém, esses profissionais não atuarão mais no apoio matricial, eles atuarão de uma forma diferente, em forma de ambulatório, e não mais naquela questão do elo de ligação com a saúde da família. Eles podem ajudar essa saúde da família com relação aos indicadores que vão ser cobrados ao longo desses anos, né? Que serão 20 e poucos indicadores que serão cobrados aí no ano de 2020, né? Do ano passado, 2021 e 2022. E toda a agenda de programação da Diretoria de Atenção Básica da DAB, hoje ela é livre, você consegue ver. Se você entrar no site do Ministério da Saúde, gente, tem tudo lá. Então hoje só fica sem informação quem quer, porque tá tudo lá. Então as academias da saúde, os programas, todos os guias estão lá, os protocolos, todos estão lá. Ah, mas eu não tenho... Qualquer pessoa que entrar no Ministério da Saúde tem acesso, tá bom? Bom, e na estratégia de saúde da família, o trabalho em equipe ele é considerado um dos pilares para a mudança do atual modelo hegemônico em saúde, que é aquela questão do modelo que é voltado sempre ao médico, e aquele modelo que é sempre naquelas questões de sempre estar utilizando da medicina mais atual, mais atualizada, aparelhos, e esquecer da clínica, esquecer da prevenção, esquecer daquilo, né, que da atenção primária em si. Com interação constante e intensa de trabalhadores de diferentes categorias e com diversidade de conhecimentos e habilidades que interajam entre si para que o indivíduo, né, para que o cuidado do usuário seja um imperativo ético-político que organiza a intervenção técnico-científica. Bom, e aqui são os desafios para o fortalecimento da atenção básica junto à estratégia de saúde da família. Gente, a gente tem que entender uma coisa, ó. A estratégia de saúde da família é um modelo, tá, de saúde que faz parte da atenção básica, tá? A atenção básica tá lá no topo. E a estratégia de saúde da família, ela faz parte da atenção básica. Assim como a equipe de saúde bucal faz parte da atenção básica. As equipes de NASF fazem parte da atenção básica. Tá? A atenção básica está lá no topo e as outras coisas fazem parte dela. Todos os programas que a gente fala, tudo isso aqui faz parte da atenção básica. Tá? Então, quais são os principais desafios? A questão de infraestrutura das unidades de saúde, isso vocês percebem em qualquer lugar que vocês forem. Tem uma cidadezinha muito próxima daqui, Jaborandi. Gente, as unidades de saúde de Jaborandi são um sonho. Quem já foi lá, quem já teve a oportunidade de ver, logo quando você chega assim, você vê aquelas unidades lindas e maravilhosas. Em São Félix também a gente tem umas unidades muito bonitinhas, bem arrumadinhas. Santa Maria também tem, viu? Umas unidades bem bonitinhas mesmo. Alguém aqui é do Mucambo ou já foi no Mucambo? Gente, vocês estão vivos? Sim, já foi. Pronto, aquela unidade de saúde do Mucambo, ela é lindinha demais. Toda arrumadinha, novinha, sabe? Bem bonitinha mesmo. Quem nunca foi lá, tiver a oportunidade de ir para conhecer a unidade, passar por lá, muito bonitinha e bem organizada. Outra unidade que é super organizada, que é de Caio Queixo, a unidade do Malvão. Eu não sei se é Concordo. Eu não sei se é Eu concordo muito.
Não sei se a enfermeira de lá é a mesma ainda, mas eu trabalhei com ela, né? Trabalhei com todos os enfermeiros aqui da rede já. E na época a enfermeira de lá, nossa, ela é maravilhosa, sabe? Eu sou fã demais dela. O nome dela é Denise, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de... É nossa professora. É minha mãe, Maravilhosa. segunda mãe Ela é maravilhosa. Mãe de quem, menino? de Vitor. Minha segunda mãe é consideração. Ave Maria. Aquela mulher maravilhosa. Adoro Denise demais. A gente tem a questão do processo de trabalho, tá? Que é um desafio ainda para o fortalecimento da estratégia de saúde da família, porque a gente ainda encontra profissionais que não têm perfil. E infelizmente isso é uma realidade. E os profissionais são jogados lá. Não, você vai ficar no posto. Não se faz aquela pergunta, você tem perfil para ficar lá na unidade de saúde? Você gosta dessa questão do vínculo? Porque tem gente que não gosta. E isso tem que ser respeitado. Você não tem que forçar ninguém a gostar de trabalhar numa unidade de saúde, a gostar de estar ali, de conhecer os problemas. Gente, quando você trabalha numa unidade de saúde da família, o povo ali vira a sua família. Você sabe da vida de todo mundo. Vira uma fofoca ali no negócio de um jeito que você conhece todo mundo. As pessoas todas te conhecem. O povo, você passa na rua, o povo te cumprimenta, pergunta como é que tá a sua família. Então, assim, tem gente que realmente não gosta, que não tem perfil para isso, tá? A articulação na rede dos serviços de saúde, a rede como um todo, né? A questão de conversar em rede. Esse paciente que é da atenção básica, que vai para a atenção de média e alta complexidade, ele não vai ficar na média e na alta complexidade o resto da vida, a não ser que ele vá a óbito, né? Mas esse paciente, quando ele melhora, ele volta para onde? Ele volta para a atenção primária. Então, todo mundo vai voltar para a atenção primária. Então, essa articulação e essa comunicação na rede, ela precisa existir. A gente tem a questão da gestão do trabalho. Então, poucas pessoas que vão atuar dentro da unidade de saúde da família, poucas pessoas têm noção do que é gestão e do que é isso dentro de uma estratégia de saúde da família. Então, vão aprender ali na tora, tá? A questão do financiamento tripartite, que foi uma coisa assim super importante para a questão do fortalecimento, porém ainda é um desafio, porque isso é uma coisa nova, né? E os gestores ainda estão aprendendo como é que funciona direito essa questão do fortalecimento da atenção básica. Nós temos também a questão da legitimidade social e chegamos aí chegamos na parte do PEMAC, tá? A portaria que institui o PEMAC, gente, é a portaria de número 1654, de 19 de julho do ano de 2011, tá? É uma portaria relativamente nova e uma portaria também que acabou sendo jogada para cima, tá? Mas o Ministério da Saúde lançou em 2011 o Programa Nacional de Melhoria de Acesso da Qualidade, que é o PEMAC, que ele está na portaria de número 1654, 19 de julho de 2011, e o objetivo do PEMAC, que é o Programa Nacional de Melhoria de Acesso e de Qualidade, já diz o nome. Isso é um programa que provém melhorias do acesso e da qualidade. É um programa que quer que as pessoas, os indivíduos, ele tenham uma melhor qualidade da assistência e um acesso facilitado para ter essa assistência, tá? Então, o objetivo é ampliar justamente o acesso e a qualidade do cuidado na atenção básica. Simples. Ampliar o acesso e a qualidade do cuidado na atenção básica. Já diz o nome, PEMAC, tá bom? É organizado em 4 fases que se complementam e que se conformam um ciclo contínuo de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica. Adesão e contratualização. Então, quando o município queria receber o PEMAC, queria fazer parte do PEMAC, queria que o seu município tivesse uma questão de uma melhoria do acesso e da qualidade, o que ele fazia? Existe um portal dentro da atenção básica chamado e-Gestor. Esse portal, ele tem todos os sistemas da atenção básica ali. Quem é que olha esse portal? Normalmente, quem fica com esse portal são os gestores de atenção básica. Os diretores de atenção básica, eles têm acesso a esse portal. Então, quando o diretor ele entra lá,
Lá tem todos os programas que a gente precisa aderir. E o PEMAC é um programa de adesão. Então, quando o município ele queria, ele ia lá, entrava nesse portal, tem lá o processo aderir, programa, você vai lá, clicava, gerava um relatório onde os secretários de saúde e os prefeitos tinham que assinar esse relatório. Ele é um contrato, você assina, tá? Aí ele tem essa fase de adesão e contratualização. Posteriormente, ele tem a questão de desenvolvimento dele. Dentro do PEMAC, tinham alguns determinantes e alguns indicadores que o município precisava cumprir. Onde, na realidade, gente, o PEMAC ele não passa de ser o que você já tem que fazer por obrigação na atenção básica. Só que ele foi criado com o objetivo também de dar um up para os profissionais, de dar um up na gestão. Por quê? Porque quando você conseguia desenvolver bem todas essas atividades que já eram obrigação da atenção básica, que já eram determinantes e indicadores da atenção básica, você recebia uma premiação. E essa premiação, ela vinha em dinheiro. E esse dinheiro, os municípios, eles tinha a portaria, né, que é essa portaria vigente do PEMAC, onde nessa portaria tem lá a porcentagem do dinheiro que vai para os profissionais que atuam na atenção básica e uma porcentagem do dinheiro, a outra parte do dinheiro, era para a compra de material, de insumos permanentes. O que é material permanente? Material permanente é mesa, que é aquilo que vai durar muito tempo, geladeira, uma porta, maca, materiais permanentes que vão se utilizar na atenção básica para o trabalho, para o desempenho do trabalho. Então, por exemplo, na portaria tinha lá 50%, 50%. Então, 50% do valor que se recebia de PEMAC era para se dividir entre os profissionais que atuam na atenção básica e 50% era para comprar material para esse tipo de material permanente para atenção básica. Todos os municípios tinham PEMAC? Não tinham PEMAC. E para se ter o PEMAC, você tem que realmente cumprir. Por quê? Porque no momento do desenvolvimento, você faz tudo bonitinho. Tinha alguns critérios que, entrando no sistema, a avaliação externa, ela conseguia já visualizar. Porém, tinha outros critérios, como, por exemplo, estruturação física. Os cadernos da atenção básica, né? Aqueles cadernos que todos os enfermeiros tinham que fazer. Fora outras coisas, a questão do AMAC também, que é a questão da autoavaliação. Essa autoavaliação todas as equipes têm que fazer, tem que juntar todo mundo, preencher. Isso era preenchido online. Só que quando não tinha internet, o apoiador ou o diretor de atenção básica tinha que ir de unidade em unidade, preencher aquilo tudo, que era não sei quantas mil folhas, e depois jogar tudo na internet, para poder mandar para a questão do pessoal, dos avaliadores. E aí se marcava essa questão da avaliação externa. E como era essa avaliação externa? O pessoal vinha, né, normalmente auditores, né, que vinham fazer esse tipo de avaliação. E eles iam fiscalizar você mesmo. Entrava na sua unidade de saúde e ia ver como é que estava a situação da unidade. A estrutura física, os atendimentos. Eles olhavam tudo, até a questão quantitativa. Quantos atendimentos você teve esse ano de pré-natal? Quantos atendimentos de médico? Tudo eles olhavam. Então, quando você não atingia a meta que era estipulada do indicador, que esse indicador ele já vinha do Ministério da Saúde, e a meta também vem de lá, você ficava com a nota baixa. Então, se sua média fosse baixa, o dinheiro que você recebia era o mínimo. Então, quanto maior a nota, maior é o valor pago para o município. E o valor, gente, ele vem por unidade, tá? O PEMAC, ele é contratualizado por unidade. Não é contratualizado para a atenção básica inteira. Por exemplo, para as 14 unidades de saúde de Santa Maria, não é assim. Então, todas as unidades... Você falou que aí, no caso, não existe mais o PEMAC, mas tem algum outro programa que vai substituir ele ou que está substituindo ele? Tem um programa que está substituindo ele.
que é o pagamento por desempenho hoje, que vai substituir o PEMAC. Que assim, vai se receber um valor, vai, porém a gente não recebe mais avaliação externa, a gente não tem mais adesão, não tem mais essa questão de desenvolvimento. A gente simplesmente tem que cumprir os indicadores, né, que foi estipulado pelo governo federal. E esses indicadores, eles vão ser pagos através do desempenho, através daquilo que você faz enquanto profissional. Então, só que isso é muito complicado, por quê? Às vezes, o atendimento, o preenchimento de ficha, ele é feito lá na unidade da maneira correta. Mas, às vezes, isso não é informado no sistema. E quando isso não é informado no sistema, o que não está escrito não aconteceu. Vocês concordam comigo? Que o que não está escrito não aconteceu? É igual prontuário prontuário de paciente, você foi lá, passou a sonda no paciente, fez tudo bonitinho no paciente, mas você esqueceu de anotar, você esqueceu de evoluir o paciente. Quem é que vai provar por Y, por A mais B, que você foi lá e passou a sonda no paciente se você não escreveu? Então, tudo é sistema, gente. O dinheiro que a gente recebe, os recursos federais, estaduais que a gente recebe, tudo é sistema. Se esses sistemas não são alimentados, a gente não recebe o dinheiro da forma correta. Então, esse programa, ele muda, mas é aquela questão, o programa mudou e é preocupante, porque em partes ele é bom, né, que vai pagar realmente aquilo que aquela unidade merece, que aquela unidade trabalhou. Só que a preocupação é justamente com relação a esses dados. Quem tem prontuário eletrônico, beleza, mas quem não tem prontuário eletrônico, como é que faz? Os dados, normalmente, eles demoram 3 meses para poder chegar na central. O Ministério da Saúde, ele tem 3 meses para pegar esses dados e processar. E o dinheiro, ele é entrado, ele mudou, né? Antigamente você recebia o dinheiro no PAB fixo, o dinheiro era fixo, era aquele valor fixo. Hoje não é mais assim, vai ser através desse pagamento por desempenho. E esse valor, ele é pago por quadrimestre. Como é isso? O que eu fiz em janeiro, fevereiro, março e abril é o que vão pagar em maio, junho, julho e agosto. O que eu fiz de produção em maio, junho, julho e agosto é o que vai pagar em setembro, outubro, novembro e dezembro. Vocês entenderam? Sim, professora. Professora, Oi. essa questão por desempenho aí, eu quero, tipo assim, vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se eu tô certa, sabe? Eu quero que você tire essa dúvida minha. Por desempenho, o PSF ali do Dr. Roberto, que atende aqui o Planalto, Sim. E o Dr. Roberto, por exemplo, digamos que lá tem mais, assim, pessoas para fazer um determinado, por exemplo, o preventivo, tem mais mulheres para fazer preventivo do que do PSF da Sambaíba. E aí, como é que fica esse desempenho? Se por exemplo, por quantidade diferente, no caso, né? Então, cada unidade de saúde, ela tem uma quantidade de pessoas cadastradas, né? Se o Planalto ele tem uma quantidade populacional maior, obviamente ele vai ter mais pessoas cadastradas lá, né? Naquela região do Planalto. Porém, essa questão do desempenho é calculada através de média ponderada. O que é isso, média ponderada? É através da quantidade populacional que está cadastrada na sua unidade. Então, você não pode ter mais atendimentos do que aquilo que você tem cadastrado. Se eu tenho 2.000 pessoas cadastradas, eu não posso ter 4.000 atendimentos. Entendeu? Eu só posso ter, no máximo, até 2.000 atendimentos daquilo ali que foi cadastrado. Então, ano passado foi um ano de... ano retrasado, né? Foi um ano de mudanças e tal, desses programas. O ano passado foi um ano de transição.
foi o ano que a gente teve para fazer justamente essa transição e esse cadastramento e recadastramento de todas as famílias que estão ligadas a cada unidade de saúde. Por quê? Porque a partir de 2021 já é o programa novo, já é o Previne Brasil, já é a atenção primária à saúde. Então, o governo, ele deu o ano de 2020 inteiro para que os municípios, eles se preparassem e eles fizessem o cadastramento. Aí veio a pandemia, veio o coronavírus, os agentes de saúde não estavam podendo entrar na casa das pessoas. Gente, a saúde não parou. A saúde não parou. Para você fazer um cadastramento de alguém, você faz até pelo celular. Sabe? Você faz ali na porta, a pessoa lá dentro da casa dela, você faz. Então, assim, o governo, ele deu a oportunidade. Primeiro ele deu um prazo até abril, depois ele estendeu esse prazo até junho, se não me engano, e depois ele estendeu de novo esse prazo até o final do ano. Então, os municípios não fizeram por causa de pandemia? Não, alguns municípios não fizeram por preguiça mesmo. Por quê? Porque todo mundo sabia que tinha que fazer. Isso foi batido na tecla de todas as cidades, de todos os municípios que tinha que ser feito. Ah, mas foi pego de surpresa. Não, o governo deu um ano para todo mundo se estabelecer nisso daí. Todo mundo fazer os seus cadastros. Inclusive, quando surgiu essa portaria, eu fui uma das pessoas que estava trabalhando na gestão e eu peguei essa portaria todinha e destrinchei para todas as pessoas que trabalhavam na atenção básica na época. Expliquei como é que ia ser o procedimento. É tanto que a gente atingiu a meta logo, porque a meta era você fazer pelo menos 75% dos cadastros. Você não tinha que fazer 100%, né? Você tinha que fazer pelo menos 75%. E Santa Maria, se não me engano, fez 87%. Então, Santa Maria conseguiu fazer. A maioria dos municípios conseguiu fazer. Agora, tiveram alguns municípios que não fizeram e vão ser penalizados por conta disso. E assim, eu vou falar para vocês. Eu não acho errado o governo penalizar o município, sabe? Eu acho que todo mundo tem que cumprir sua obrigação. Todo mundo tem que fazer realmente aquilo que tem de responsabilidade para fazer. E quando você não penaliza, é por isso que às vezes o serviço público não anda, porque você não penaliza as pessoas que deixam de fazer o seu serviço. Então, a partir do momento que começa a doer no bolso, as pessoas começam a repensar e realmente a fazer o serviço delas, o que elas têm que fazer. Essa parte da pirâmide aqui, eu já falei para vocês, que eu estava explicando e acabei esquecendo de passar. Deixa eu voltar. E aí, quem fez a pergunta pra mim foi Raila? Sim. Você entendeu, Raila? Entendi. Pronto. Os desafios, né? Como todo programa tem que ter, o PEMAC também não seria diferente. Ele não é mais bonito do que ninguém pra não ter. Então, assim, um dos desafios do PEMAC, os primeiros, logicamente, era qualificar a gestão, já que ele é um programa de melhoria de qualidade e assistência, ele prioriza isso, então ele quer qualificar a gestão, ele quer melhor organizar o processo de trabalho, ele quer avançar na informatização. Por quê? Porque ele quer que todo mundo tenha prontuário eletrônico. O objetivo dele é deixar todo mundo informatizado, é deixar tudo bonitinho, tudo nos conformes. Todos os municípios receberam verba para isso. Todos os municípios receberam verba para poder informatizar as suas unidades básicas de saúde, né? A ampliar a descentralização dos serviços, a questão também de ampliar a oferta dos procedimentos dentro da rede, não só, né, da atenção primária, mas da rede como um todo, e a integração com os outros pontos da rede, além da ampliação do horário de funcionamento das unidades básicas de saúde. Isso acredito eu, que é uma coisa do governo atual também. Ele pensa nessa ampliação do horário do funcionamento das UBSs. Se realmente essa ampliação ocorrer, como em algumas cidades, municípios baianos já ocorreram, essa unidade vai funcionar manhã, tarde e noite. Então, essa unidade vai ter que ter 3 equipes de saúde da família trabalhando em uma única unidade. Então, cada equipe vai trabalhar 20 horas. Uma vai trabalhar 20 horas de manhã, outra vai trabalhar 20 horas à tarde e outra vai trabalhar 20 horas
à noite, né? Então, assim, é mais oportunidade de emprego? É mais uma unidade aberta, mais tempo, a maior quantidade de tempo? Isso é bom para o município? Talvez seja. O município dá conta de pagar isso? Talvez não dê. Porque o valor que recebe talvez não seja suficiente para fazer esse pagamento. Então, assim, é uma proposta boa, para alguns municípios, mas para outros municípios muito pequenos, com a população muito pequena, talvez não seja, tá? Então, assim, ampliar a oferta de consultas por agendamento e demanda espontânea, universalizar a oferta de ações essenciais na unidade básica de saúde, como é o caso da imunização, pré-natal, a puericultura, eu não gosto desse nome, eu aprendi como crescimento e desenvolvimento infantil, mas o povo aqui conhece por puericultura, mas eu prefiro chamar de crescimento e desenvolvimento infantil, tá? Ampliar a disponibilização de insumos para o cuidado e acompanhar a transição epidemiológica. Aí o exemplo da obesidade e do tabagismo, que no nosso país é gritante, né? Vem aumentando cada vez mais. Quanto mais pessoas obesas, mais pessoas fumantes, e a gente tem aí o programa de tabagismo dentro da atenção primária à saúde. Inclusive, gente, o SUS, ele fornece toda a medicação para quem quer parar de fumar, né? Basta a pessoa querer parar de fumar. A bupropiona, ele oferece a goma de mascar, ele oferece os comprimidos, ele oferece todo o atendimento, tem a cartilha, né, para quem quer parar de fumar, e as unidades básicas de saúde é que fazem esse acompanhamento. Acho que tem alguém querendo entrar. As unidades básicas de saúde é que fazem esse acompanhamento e fazem esse acompanhamento muito bem. Inclusive, a equipe multiprofissional faz parte desse processo com os psicólogos, os nutricionistas. Então, é um programa muito legal dentro da atenção primária. Às vezes, a gente não sabe o tanto de coisa que a atenção básica tem para oferecer para a gente. E como é que se definia esse valor? O valor que cada município iria receber, ou que cada unidade iria receber, né? Então, a partir de então, dependendo do desempenho alcançado e dos critérios estabelecidos, ocorria a classificação das equipes contratualizadas por meio do processo de certificação. Então, a equipe que ela conseguia alcançar os critérios estabelecidos, tinha a classificação dessa equipe e ela recebia uma certificação. Era chiquérrimo. Até quadro você recebia para você pendurar na sua unidade. Essa unidade é certificada pelo programa Pereira. Fotos e mais fotos, era muito chique. E isso definia o valor que era transferido aos municípios, com base nos resultados verificados, né, das fases 2, 3 e 4 do PEMAC-AP. A partir da segunda certificação, né, porque quando você tinha a primeira certificação, você fazia o quê? A recontratualização. Você ia passar por todo o processo de novo. E aí, a partir da segunda certificação, o desempenho de cada equipe será comparado em relação às outras equipes do seu estado. Então, assim, a partir da segunda, você já fazia parte do ranking do seu estado. Já era estadual. Bem como quanto à evolução do seu próprio desempenho ao longo da implantação do PEMAC-AB. Então, você teve uma nota 6 na primeira, beleza, 6 na média, mas na outra ele já colocava, você tem que ter 7. E aí toda vez ia aumentando. Então estimulava o profissional realmente a trabalhar, até por conta da remuneração. E após a classificação alcançada no processo de certificação, respeitando-se as categorias de desempenho, os municípios receberão, por equipe de saúde contratualizada, os percentuais do valor integral do componente de qualidade do piso de atenção básica variável, que é o PAB variável, tá? Que não existe mais. E a contratualizarão novas metas e compromissos. Essa parte das metas e dos compromissos ainda existe. E aí vem a questão agora, cadê o PEMAC? O pagamento por desempenho, cadê o PEMAC, né? Como é que vai ser? Então, gente, o PEMAC,
que vocês viram aí como é que funcionava, ele não existe mais. A partir de agora, o pagamento ele é feito por desempenho. Então, toda aquela estruturação das fases, tudo aquilo que a gente se preparava, toda aquela avaliação, não tem mais nada daquilo. Então, o que será considerado para o cálculo do valor do pagamento por desempenho, né? Existem dúvidas que são pequenas e que a gente precisa esclarecer, principalmente para os profissionais. Vocês estão estudando isso agora, né? Então, vocês vão aprender isso e quando vocês forem trabalhar, vocês já terão isso em mente. Nós, pobres profissionais, quando a gente recebeu nos peitos, toma, receba. A gente ficou perdido. A gente teve que voltar, estudar, sabe? E desconstruir tudo que já tinha na sua cabeça. Sabe quando você tem que desconstruir o conhecimento? É uma coisa difícil. A gente teve que desconstruir tudo que a gente já tinha na nossa cabeça. Então, assim, para o cálculo do valor do pagamento por desempenho, serão considerados os resultados dos indicadores alcançados pelas equipes. Para tanto, é importante que as equipes registrem e enviem seus dados e informações de produção, bem como organizem o processo de trabalho para a melhoria do desempenho, tá? Então, o que vai ser considerado é o indicador alcançado pela equipe. A gente vai ver quais são esses indicadores, tá? E essas equipes, elas têm que registrar, foi o que eu falei para vocês, registrar todos esses dados, todos os dados que elas fazem. Por exemplo, eu fiz tantos pré-natais, eu tenho que registrar, toda vez que eu faço pré-natal, eu tenho que registrar. Vocês vão ver quando vocês começarem a trabalhar, quando vocês vão fazer, é meio muito de trem para preencher, é meio muito coisa para preencher dentro da atenção básica, até papel que não acaba mais. E você tem que fazer porque senão... É a mesma coisa de você não ter feito nada. Se você não registra, você não fez. E aí as equipes, elas têm que registrar, enviar esses dados e essas informações, elas vão produzir, elas vão organizar o processo de trabalho e isso é que vai melhorar e a partir daí é que vai ser feito o cálculo do pagamento para essa questão do pagamento do desempenho. Qual será a periodicidade do repasse do pagamento por desempenho? É de 4 em 4 competências, como eu expliquei para vocês, né? Os valores de pagamento, eles são recalculados a cada 4 competências e são transferidos mensalmente. A melhora ou a piora dos resultados dos indicadores ao longo dessas 4 competências resultarão em mudanças nos valores repassados. Isso é bom, Camila? É bom. Porque, por exemplo, às vezes eu não fui tão bem em janeiro, em fevereiro, março e abril. Tá? Aí o dinheiro que eu vou receber em maio, junho, julho e agosto, ele vai ser menor. Mas, a partir daí, eu tenho a oportunidade de trabalhar mais e trabalhar melhor nesses meses de maio, junho, julho e agosto, para que quando eu for receber nas próximas competências, o valor vai mudar. Então, o meu município tem condição de melhorar. Por quê? Porque eu vou ser avaliada a cada 4 competências. Então, eu tenho a oportunidade de melhorar e de mudar. Então, isso é uma coisa boa dentro do programa, tá? Uma coisa boa. Eu, pelo menos, achei uma coisa boa dentro do programa. Ainda existirá avaliação externa, né? Que é aquela questão das entrevistas, que os auditores vinham para entrevistar o pessoal? Não. Tá? Para o novo pagamento por desempenho, serão considerados apenas os resultados alcançados nos indicadores que serão verificados pelo CISAB, que é o sistema, tá, gente? O CISAB é o sistema da atenção básica, é lá que fica tudo o que faz na atenção básica jogado lá, tá? E será necessário fazer a adesão para o pagamento por desempenho? Não, também não é mais necessário fazer essa adesão. Então, todas as equipes de saúde da família, equipes de atenção primária, equipes de saúde bucal credenciadas no município, tudo que estiver credenciado no município, tudo, os resultados, os indicadores, eles serão utilizados para o pagamento por desempenho. Isso é bom? E não é. Por quê? Antigamente, quando você fazia adesão da unidade que você queria. Então, se eu tinha uma unidade muito boa, lógico que eu vou fazer a adesão dessa unidade. Essa unidade é maravilhosa, essa unidade faz tudo. Agora, a gente tem unidades que elas não têm tanta... Principalmente as de zona rural, elas não têm tanta rotatividade. Então, se ela tem, por exemplo, como vai ser de acordo aos critérios do que tá
do que está registrado e dos cadastros da unidade, então se essa unidade ela tem uma menor quantidade de procedimentos, esse pagamento vai ser menor, porque logicamente a zona rural vai ser menor. E alguns municípios, mesmo a zona rural, ela é considerada como zona urbana. Quem é que define isso? O Ministério da Saúde. Tá? O Ministério da Saúde é que define isso. E Santa Maria da Vitória, Bom Jesus da Lapa, todas as cidades maiores aqui dessa região foram definidas como centros urbanos. Então, todas têm o índice bem elevado para a questão da média ponderada. Diferente de cidades como, por exemplo, Canápolis, que é menorzinho. Então, Canápolis foi considerada, mesmo as unidades da sede são consideradas como zona rural. Bom, o gestor municipal poderá instituir pagamento por desempenho aos profissionais, né? Todo mundo fica ansioso para saber se vai receber o dinheiro. E como ficará o pagamento por desempenho aos profissionais com recursos do PEMAC a partir do novo modelo, né? Então, os municípios eles vão ter autonomia, tá, de estabelecer esse pagamento por desempenho aos profissionais. O município que tiver normativa própria para o pagamento por desempenho aos profissionais vinculados ao recurso do PEMAC, ele vai precisar avaliar o interesse em manter o pagamento e a necessidade administrativa e jurídica de alteração de suas normativas locais. O que isso quer dizer, Camila? Isso quer dizer que o município ele pode sim estabelecer o pagamento por desempenho para esses profissionais. Porém, os municípios que já tinham a normativa do PEMAC, porque os municípios tinham que ter essa normativa do PEMAC, ou da própria portaria, ou uma nova, que era de acordo com a situação do município, ele vai ter que avaliar o interesse. E aí o gestor ele vai definir se ele vai pagar o profissional da atenção básica ou não. E aí onde mora o perigo. O gestor vai querer pagar o profissional, sendo que ele tem essa brecha de não pagar? Se ele for inteligente, se ele for um gestor que ele vê que a atenção básica ela precisa caminhar e tem essa necessidade e que os profissionais têm esse direito juridicamente, ele vai pagar sim, mas ele não é obrigado a fazer isso. E isso também, gente, vai depender do perfil do município. Às vezes o que recebe não dá para pagar nem o que tem que pagar mesmo. E aí vai depender muito do que é feito e de como vai ser feita essa média ponderada de cada município. E quais serão os indicadores, né, avaliados, bem como as suas metas e valores? Então, os indicadores, eles foram publicados na portaria, né? Eles foram detalhados na ficha de qualificação que foi disponibilizada pelo Ministério da Saúde no ano de 2020. No início de 2020. E até 2002 estão previstos 21 indicadores que combinarão as ações relativas a. Vocês podem reparar que a maioria dos indicadores são ligados à saúde da mulher e à saúde da mulher, principalmente, né? Gestante, que é a saúde da mulher como um todo, né? Que é a questão de pré-natal, preventivo, planejamento familiar, entre outras coisas, que quem mais frequenta a unidade básica de saúde é a saúde da mulher. A gente tem a questão da saúde da criança, que normalmente quem é que leva a criança? A saúde da puérpera é saúde da mulher. Então, assim, quem é que leva a criança para fazer o crescimento e desenvolvimento infantil? É a mulher. As doenças crônicas, né? Normalmente, hipertensos, diabéticos, quando são mais os idosos, porém a maioria mulheres também. Infecção sexualmente transmissíveis, nós temos um grande número também de mulheres infectadas que procuram tratamento. Os homens, na maioria das vezes, acabam fazendo tratamento porque a sua parceira foi à procura do tratamento, então ele também tem que fazer. A mulher vai lá e vai no posto primeiro, e aí o tratamento é passado para os dois, né? A questão da tuberculose, saúde bucal, saúde mental, além dos indicadores globais, tá? Os indicadores, gente, eles são 21 e eles são destrinchados a partir da combinação relativa dessas ações que a gente citou aqui agora, tá? Então, no ano 2020 foram 7 indicadores. Esse ano, eu não me lembro a quantidade, eu vou olhar e falo para vocês na próxima aula,
Amanhã eu falo para vocês a quantidade de indicadores desse ano. E o incentivo para ações estratégicas, né? Como será o financiamento das ações, programas e estratégias contempladas nos incentivos para as ações estratégicas? Então, o financiamento dessas ações, programas e estratégias continuará seguindo o regramento vigente nas portarias que os instituíram. Então, isso não mudou, a portaria ficou a mesma coisa. Então, a questão do financiamento das ações dos programas que já tinham, alguns programas que já tinham vigentes na atenção primária à saúde, esses programas continuarão, né, que são os programas que realmente regem a estratégia de saúde da família, e esses valores continuarão, porém, logicamente, tem a questão da média ponderada. E por último, mas não menos importante, né, como as equipes multiprofissionais se encaixam no novo modelo de financiamento de custeio da atenção primária à saúde. Então, para essas equipes multiprofissionais, a lógica desse novo financiamento deixa de ser somente pela existência dos profissionais cadastrados no CNES. Então, antigamente, você tinha a equipe NASF lá cadastrada no CNES, e a equipe NASF, ela também era avaliada pelo PEMAC. E ela tinha um valor, porque o NASF, o recurso dele é federal. Independente, ele cai. Ele caía. Então, esse recurso é federal. Então, ele caía na conta. Então, se é 20 mil, então era 20 mil todo mês na conta. E agora não é mais assim, né? Porque esses profissionais, eles vão ter que ajudar a bater a meta, a chegar na questão desses resultados de saúde. Então, a existência desses profissionais passa a ser fundamentada no desempenho e no alcance dos resultados em saúde. Então, os indicadores do pagamento por desempenho, tá? Isso compreende também que o novo modelo é focado na pessoa assistida. Nenhum componente do novo financiamento é exclusivo de determinado profissional ou equipe. Tá? As equipes multiprofissionais são importantes para o desempenho da atenção primária do município em todos os componentes, e a melhoria dos indicadores em saúde está diretamente relacionada à capacidade resolutiva das equipes, às ações e serviços que ofertam e aos profissionais que as compõem. Gente, deixa eu negociar aqui. Por hoje é só. Eu acredito que é um assunto bem grande, né? Um assunto bem chatinho, bem complexo. Mas, assim, é um assunto bom, eu pelo menos gosto muito, eu gosto de falar sobre isso. É um assunto de fácil entendimento, não é um assunto difícil, eu não acho difícil. Quem perguntou dos indicadores, eu falei dos indicadores lá. Ficou alguma dúvida com relação aos indicadores? Pessoal? Você falou em qual aula, professora? Falei na estante dos indicadores. Ah, tá. Entendi. Deixa eu voltar aqui para você ver. Aqui, ó. Os indicadores, eles são relativos... São 21, né? E que está relacionado a esses tópicos aqui que você colocou, é isso? Isso, eles estão relacionados a esses daqui. Então, todos os indicadores estão relacionados à gestante, saúde da mulher. Então, tudo que é feito, todo o programa que é feito dentro dessas ações é que são os indicadores que vão ser cobrados até 2022. Então, se a gente sabe que isso daqui é o que vai trazer o indicador, então é isso daqui que eu tenho que ser bom na minha unidade básica de saúde. Professora, Oi. eu fiquei um pouco perdida com essa com barulho. Você falou em relação a que algumas PCFs aí de Santa Maria já foi cadastrada nesse programa que você está explicando agora? No novo? Sim, na verdade, não precisa a gente cadastrar para estar no programa, né? O programa, ele é vigente do Ministério da Saúde. Então, você não precisa se cadastrar no programa. Ele vem, é o novo programa, ele vem, é o novo financiamento, é o novo modelo de financiamento. Então, todo mundo tem que se encaixar nele. Ele é obrigatório. Você não tem, assim, eu não quero fazer parte desse programa. Porque existem programas dentro da atenção básica que, se o município não tiver interesse, ele não se cadastra. Porém, como esse é modelo de financiamento, é o que paga, é o que gera o custeio, você não tem o direito de falar bem assim, eu não vou participar disso não, eu quero fazer parte lá do outro ainda. Então, não existe isso. Então, todo mundo
é independente e faz parte desse programa, que é a questão do pagamento por desempenho, que é o Previne Brasil. No caso, ele se torna obrigatório. É obrigatório, porque é o que paga, né? É o que vai... É o que gera folha, na realidade. Mas eu acho que... Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você está falando com relação aos cadastros de usuário ou com relação ao programa do financiamento de custeio? Em relação ao programa, foi que eu fiquei um pouco perdida na hora que você estava explicando. Consegui compreender agora. O modelo de financiamento de custeio, ele é obrigatório. A gente não precisa nem se inscrever nele. Você já está nele. Alguém tem alguma dúvida, gente? O assunto é grande, tá? O assunto é grande. Eu tentei deixar o mais simplificado possível. Se vocês tiverem dúvida, pode falar. Se vocês quiserem falar alguma coisa. Se vocês acharem necessário que a gente repita alguma coisa também, a gente repete. Não tem problema nenhum. Para mim ficou bastante claro, professor. Ficou claro? Qualquer coisa... Vixe, vai dar 10 horas já, eu me perdi no horário hoje. Eu vou ficar no AVA, tá? Ainda até as 22 horas, se alguém quiser fazer alguma pergunta e tal. Quem não tiver dúvida, gente, se quiser sair da aula, pode sair, tá bom? Eu não vou falar mais nenhuma novidade. Agora, quem quiser continuar, porque precisa esclarecer alguma dúvida, eu tô à disposição, tá bom? Tá bom, professora. Gente, boa noite. Obrigada. Até amanhã, tá? Amanhã a gente entra na parte de acolhimento da atenção básica. E eu vou ver se eu entro na parte do NASF-AB também com vocês. Tá bom? Certo, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.